Olá, estamos chegando hoje ao terceiro momento da nossa série de mensagens Mais que Vencedores. E hoje falaremos sobre vitória nas fraquezas. Lembrando que estamos meditando em Romanos capítulo 8. Paulo traz para nós aqui uma direção muito abençoada de como ter uma vida vitoriosa. Princípios espirituais em torno de uma vida vitoriosa. E eu quero ler nesse instante Romanos 8, de 26 a 27. Diz assim a palavra: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Palavra do Senhor, palavra tremenda do Senhor. A Bíblia deixa bem claro para nós aqui que existem momentos de fraqueza, de sofrimento, em que nós não sabemos como pedir. Já viu uma pessoa desesperada tentando se comunicar? Por exemplo, uma pessoa que acabou de ver um conhecido, um amigo sendo atropelado e ele está tentando buscar socorro. Ele ou ela está ali desesperado. Nesse ato de desespero, é possível que essa pessoa entre na frente de um carro, mandando esse carro parar, ou ela, sem saber como proceder, saia gritando. As reações são as mais diversas. Quero deixar bem claro que quando se está em desespero, o que nos falta às vezes é o bom senso. Não sabemos o que fazer, alguns ficam estagnados, outros têm ações horrorosas, outros não conseguem ter boas ações, se perdem na hora da iniciativa de tomar uma decisão. Eu sei que o desespero, o desespero promove alguns tipos de desajustes. Dentre eles, não conseguimos raciocinar direito, não conseguimos então tomar decisões mais equilibradas, nos falta o bom senso e aí por diante. E a palavra de Deus nos diz que quando estamos passando por esse tempo de tribulação, de angústia, nós temos como ajuda imediata a própria presença de Deus, através do Espírito Santo, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, diz a palavra. Diz a palavra de Deus, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, nem como convém. Pedimos coisas, às vezes, absurdas para Deus, no ato do desespero, no ato do aperto no coração. A gente então abre a boca, dobra os joelhos e começa a falar com Deus, e as nossas orações, às vezes, são absurdas. Já vi orações de insulto, orações de lástima, orações em que Deus foi colocado no lugar, né, do culpado, em que a pessoa, no momento de dificuldade, ela queria encontrar um culpado e pronto, Deus era o culpado. E fazia afirmações duras para Deus, falando coisas absurdas, dizendo coisas absurdas. No entanto, a Bíblia diz que Deus é inteligente o suficiente para discernir o nosso coração e saber exatamente o que precisamos. E aí entra a pessoa do Espírito Santo, que intercede por nós, que nos ajuda em nossas fraquezas, que sabe que naquele momento de fraqueza nós não temos a prudência para pedir como convém pedir. Apenas pedimos, apenas oramos, mas às vezes de forma inconveniente, às vezes de forma equivocada e até leviana. Algumas orações são extremamente levianas, completamente sem sentido. Mas ainda bem que temos o Espírito Santo em nosso favor. Quando eu falo de vitória nas fraquezas, estou dizendo que é possível mesmo quando nós falamos coisas que não deveríamos falar, quando oramos como não deveríamos orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. A palavra ainda nos diz que aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Deus examina o nosso coração. Quando alguém fala algo para nós, avaliamos a palavra. É o máximo que conseguimos, não dá para você discernir para além das palavras, apenas as palavras. E mesmo que você conheça muito aquela pessoa com quem você lida e você saiba alguma coisa além das palavras, esse conhecimento é limitado. Mas Deus, quando Ele nos ouve falar, Ele ouve para além das palavras. Na verdade, Ele vê o coração, Ele vê o íntimo, Ele vê a motivação, Ele vê a intenção, Ele sabe medir o quanto dói aquilo para a gente, Ele sabe entender o porquê que falamos aquela besteira, aquela bobagem, Ele consegue mediar esta oração por causa da pessoa do Espírito Santo dele que está em nós.
Esse Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós e nos ajuda a orar, nos ajuda a pedir, nos ajuda a clamar do jeito certo. É como se ele fosse, digamos assim, de forma bem grosseira, um intérprete, em que nós falamos, mas não estamos comunicando de forma correta, e o Espírito Santo então toma aquelas palavras e apresenta diante do Pai de um jeito correto, dizendo, olha, na verdade o meu filho está dizendo isto, isto e isto. O coração de uma pessoa aflita, amargurada, é um coração que se perde. E as palavras que advêm desse coração perdido são palavras quase sempre sem muito sentido ou sem muita coerência, sem muita verdade, e aí a gente começa a ter problemas. Mas ainda bem que temos o Espírito Santo em nosso lado. Quantas vezes, enquanto eu orava, diante de momentos de dificuldade, percebi que naquele momento o Senhor me tomava no colo. E a impressão que eu tinha, e não era só uma impressão, hoje olhando para trás, eu percebo isso claramente, é como se Deus estivesse intercedendo por mim. E é o que Ele faz. Ele estava intercedendo por mim, Ele intercede por você, Ele intercede por nós. O Espírito Santo de Deus intercede por nós diante do Pai, para que as nossas orações cheguem ao trono da graça e possam ser liberadas em forma de bênçãos, de respostas, em forma de ações. É importante a gente pensar nisto, porque a vitória ela também vem nos tempos de fraqueza. Quantas vezes estamos fracos, estamos para baixo, estamos enfrentando um tempo difícil, mas Deus muda a nossa sorte. Poderia citar N casos bíblicos, por exemplo, o texto de Jó revela que Deus virou a sorte de Jó, mudou a situação. E Jó pôde ter restaurada a sua vida, ter de volta a sua vida perdida, porque Deus agiu ali em favor daquele homem. Deus tem agido em nosso favor. Eu queria que você pudesse aprender esse princípio, que existe um Espírito de Deus que habita em nós. Existe um Espírito de Deus que intercede por nós, que nos ajuda a orar, que nos ajuda a apresentar nossos clamores e petições diante do Pai. E é por isso que as vitórias vêm, mesmo em tempos de fraqueza. Que Deus te ajude a compreender essas coisas e que Ele mesmo possa cuidar de você. E não fique preocupado se você não está sabendo como orar. É importante que você ore. Quantas pessoas ficam intimidadas porque não sabem o que dizer para Deus? Ore. Deus conhece seu coração, Deus sabe qual é a motivação do seu coração, qual é a sua intenção. Então ore e deixe que o Espírito Santo ele faça o papel que é dele fazer. Porque Deus, na pessoa do Espírito Santo, Ele intercede por nós. Diz a palavra ainda, com gemidos inexprimíveis. Em outras palavras, Ele sente também a nossa dor. Ele sente a nossa dor. Ele sente nosso sofrimento. Não tenha dúvida do que eu estou dizendo aqui. O Senhor Deus Todo-Poderoso, aparentemente imune às dores, Ele sente as nossas dores, porque Ele nos ama. O contexto do texto em que lemos, Romanos 8, fala do grande amor de Deus por nós. Ele nos ama tanto que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que Deus te dê vitória nesse tempo de fraqueza. É o que eu oro e peço a Deus em nome de Jesus. Amém.